Boa tarde, pessoal. Bem-vindos à Super Live de Renda Variável, hoje exclusiva de fundos imobiliários. Tenho a honra de estar aqui comigo o Pedro Carrais e o Ricardo Almendra, tá? Dois grandes nomes aqui do mercado. Vou deixar eles se apresentarem. Quem é Pedro Carrais e quem é Ricardo Almendra? Bom, obrigado pela presença, obrigado pela participação também, obrigado pelo convite. A todos que estão assistindo, vai ser um prazer falar um pouquinho com vocês sobre o mercado de fundos imobiliários, que o mercado está em muita evidência nos últimos meses e 2 anos. Eu sou gestor de fundos imobiliários da XP Asset. A XP Asset é a gestora de recursos do grupo XP. Hoje a XP Asset conta com aproximadamente 36 bi sob gestão, dos quais aproximadamente 6 bi em fundos imobiliários. Eu toco toda a parte de tijolo, né? Eu prefiro falar tijolo que fica mais tangível, são os ativos reais. Então eu toco os fundos de shopping, galpões, lajes corporativas e hotéis. Hoje nesses fundos a gente tem um pouco mais de 5 bi sob gestão, números aproximados 2 bi e 400 em shopping, 1 bi e quase 2 bi em galpões também, 500 milhões em lajes corporativas e mais 400 milhões em hotéis. De fato, o momento é único, a gente teve um crescimento muito grande dos fundos nos últimos 12, 18 meses e as perspectivas para os próximos 2 anos são as melhores possíveis. Vai ser um prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigado pelo convite, Tomás, prazer estar aqui. Eu sou o Ricardo Almendra, sou fundador da RBR, gestor dos fundos. A gente está na estrada aí faz uns 5 anos, hoje com 3 bi. A gente pulou de 1 bi para 3 bi esse ano, o que mostra muito do crescimento da indústria. Muito parecido com a plataforma que o Pedro descreveu da XP. A gente é uma asset independente, somos 9 sócios, a gente tem fundos de desenvolvimento, a gente tem fundos de tijolo para renda, fundos de CRI, fundos de papel, mais popularmente conhecido, e a gente tem fundos de fundos. Mais ou menos distribuído de maneira parecida esses 3 bilhões de reais dentro dessas estratégias. Temos um pezinho também, pequenininho, de investimento que a gente faz em Nova York, como diversificação. Então, um prazer estar aqui. Acho que o alcance dessa Super Live mostra o caminho que a gente está tendo de fundo imobiliário no Brasil e vamos tentar ajudar a explorar um pouquinho esse mundo todo aí com vocês. Isso aí. De fato, pessoal, eu falo que é um momento transformacional que a gente está vivendo no país, né? Realmente um cenário novo, juros baixos, inflação controlada. Então a gente tem esse movimento das pessoas saindo de renda fixa e buscando outros tipos de investimento, né? Muita gente começando a entrar em renda variável. E na opinião de vocês, onde vocês acham que entra o fundo imobiliário nessa história, nesse processo? Eu acho que fundo imobiliário, vou começar aqui. O fundo imobiliário, eu acho que ele é o meio termo entre a renda fixa e a renda variável que tradicionalmente o brasileiro conhece. Se a gente trouxer medidas de risco, né, o sobe e desce das cotas, a volatilidade, é exatamente aí que o fundo imobiliário de tijolo está, né? E aí já aproveitando para diferenciar, eu acho que é super importante, a gente sempre na RBR fala o seguinte: fundo imobiliário não é classe de ativo, fundo imobiliário é um instrumento, é um veículo. E dentro dele você pode ter o tijolo ou você pode ter o papel. O fundo de papel, o fundo de CRI é um fundo de renda fixa e tem que ser considerado dentro do portfólio do investidor um fundo de renda fixa. O fundo de tijolo, esse sim é esse meio termo entre a renda variável pura e a renda fixa, né? Ele deve ter uma volatilidade média, não tenho esse número aqui na vírgula de cabeça, mas deve ser na casa dos seus 10%, né? Então deve ser, sei lá, 1/3 da volatilidade da bolsa do Ibovespa, né? Eu acho que é assim que ele tem que ser encarado, mas como assim, o brasileiro ele tem na classe imóveis uma reserva de valor muito importante. O brasileiro gosta de imóveis e o que a gente está vivendo agora é que ele começa a perceber que a melhor forma de se ter imóveis é comprando cotas de fundo imobiliário, né? Onde você pode diversificar, onde você tem liquidez, que eu acho um negócio que não tem preço. Imagina a qualquer momento você saber que você pode vender, não é vender teu imóvel inteiro, você vai vender um pedacinho do teu imóvel. Em minutos, né? Ou segundos. A um custo quase que zero, não. Acho que zero hoje em dia, não é? Então, então eu acho que é uma classe de ativo que veio, o fundo imobiliário tijolo é um instrumento que veio
para ficar, né? Eu acho que só para corroborar o que o Ricardo falou, a gente de fato enxerga fundo imobiliário como o meio do caminho entre a renda fixa e a renda variável. É claro que pelo fato das cotas serem negociadas no mercado secundário, na bolsa, isso gera uma certa volatilidade, ainda que bem menor que nas ações, bem menor que renda variável tradicional. Então, ele é intitulado sim uma renda variável porque tem alguma volatilidade, mas tem a parcela ali mensal, onde os fundos são obrigados a distribuir no mínimo 95% do resultado em base semestral, mas naturalmente, normalmente, por uma governança mais clara, os fundos acabam distribuindo mensalmente ao invés de semestralmente. Vocês todos sabem, mas isso é uma lei. Então a gente é obrigado a distribuir o resultado. Isso gera uma parcela que pode ser encarada, entre aspas, como renda fixa. Então, de alguma forma, para aqueles que são mais conservadores, preferem a renda fixa, mas não estão satisfeitos com a rentabilidade da renda fixa atual, do menor patamar da história de juros no Brasil, o fundo imobiliário acaba sendo uma alternativa interessante entre aqueles que não querem dar um passo muito largo numa renda variável mais arriscada, mas querem ter uma rentabilidade mais alta do que a renda fixa tradicional. E além da questão da diversificação e da liquidez que o Ricardo mencionou, é sempre bom lembrar que gerir imóvel não é trivial, né? Tem toda uma questão de ter o timing certo de compra e de venda, a questão da gestão condominial, a gestão da vacância, a gestão da inadimplência. No momento que você compra um fundo imobiliário, além de ser um investimento muito mais acessível, porque você compra muitos locatários por R$100 na média das cotas negociadas em bolsa, você tem uma equipe 24/7 preparada, fazendo a gestão daquele tijolo, daquele imóvel, daquele papel, e naturalmente isso traz uma segurança maior no médio e longo prazo. Então, de fato, é um produto que tem tudo a ver, tem a ver com a cultura do brasileiro, a cultura de ter imóveis na composição da carteira, na carteira de investimentos, e naturalmente fundo imobiliário vis-à-vis o investimento direto no imóvel ganha uma visibilidade, uma importância cada vez maior. Se você olhar o número de CPFs na Bolsa... Eu ia entrar até nesse mérito agora, porque a gente está vivendo, né, de fato, esse mercado de alta dos fundos imobiliários. Acho que de longe é o tema mais quente no mercado, né? É o que as pessoas mais estão ouvindo falar hoje, porque sai notícia, escuta o amigo falar que ganhou dinheiro, então tem muita gente que está começando a olhar para isso daí. Realmente, essa semana, inclusive, né, teve atualização, já somos 517 mil investidores, isso foi o fechamento de outubro, né? 517 mil investidores em fundos imobiliários exclusivamente. Isso é maior do que o número de CPFs na Bolsa há alguns anos atrás, na Bolsa como um todo, tá, pessoal? E aí eu pergunto até para vocês, quando a gente vê esse crescimento no Brasil e a gente compara com economias mais maduras, como por exemplo os Estados Unidos, vocês acham que ainda tem espaço? Em que pé que está isso daí? Quão embrionário é o nosso estado? Cara, fundo imobiliário vai bombar, bombar, para falar um português que todo mundo fala, né? E a gente aposta muito nisso. A RBR nasceu com essa pegada, né? Você falou 517 mil, né? Olha que bacana. Janeiro 18, esse número era 100 mil. Janeiro 19, esse número era mais ou menos 200 mil. Mas se você olhar um pouquinho para trás, era 100 mil. Se você olhar 2012, 13, também era 100 mil. Então a gente passou 5, 6 anos sem crescer e agora começou o que a gente imaginava que ia acontecer, e isso está muito fruto da queda dos juros e da retomada, né? Então, nos Estados Unidos, para dar um pouco de número, aproximadamente, todo o arcabouço legal dessa legislação de fundo imobiliário tem uma inspiração nos Estados Unidos. Existem lá os fundos imobiliários de lá, que se chamam REITs, R-E-I-T, Real Estate Investment Trusts, né? Mais ou menos 1/4 da população americana investe nos fundos imobiliários lá. Lá não existe uma concentração em renda fixa igual existe aqui. Lá existe uma concentração em ações. Eu diria que na média o portfólio lá 50%, 60% é alocado em ações, porque a renda fixa nunca teve o tal do 1% ao mês, né? E depois as pessoas alocam, ao invés de ir lá e ficar comprando o imóvel direto, eles usam o instrumento do fundo imobiliário, que é um pagador mensal de dividendos, que é exatamente o que a gente está vivenciando aqui. Lá, isento, né? Lá, isento também. Lá, mais ou menos $1 trilhão é o tamanho da indústria de fundo imobiliário. Isso é uns 5, 6% do PIB dos Estados Unidos.
a gente aqui está chegando em 1% deve ser o que hoje? 1, 2% do PIB aqui, né? A indústria de fundos imobiliários vai crescendo, mas cara, esse é o tamanho. Assim, a gente tinha uma brincadeira lá na RBR, que eu fazia a gente fala lá com o Daniel Malheiros, que foi da Empíricos, hoje ele é sócio da RBR. Quando será que o número de CPFs investindo em fundo imobiliário vai ultrapassar o número de CPFs investindo em ações? Porque precisa ultrapassar. O brasileiro gosta de imóvel, muito mais do que ele gosta de ação. Né? É muito mais democratizado, né? Muito mais fácil. E muito mais do dia a dia dele. Muito mais né? tangível, né? Ele sabe o que está comprando. Você compra um fundo de shopping, às vezes é o shopping que você frequenta. Você compra um fundo de prédio corporativo, é o prédio que você trabalha. Então, tá no dia a dia das pessoas, é muito mais tangível. Acho que os números que o Ricardo trouxe são perfeitos. Só para dar mais um número, e aí realmente chama a atenção o número que o Tomás trouxe, a gente atingiu 517 mil pessoas, uma população de mais de 210 milhões de habitantes, então é nada. E quando você olha a indústria de fundos como todo no Brasil, fundos imobiliários representam menos de 1%. Quando você olha fundos de renda fixa, fundos de renda variável, fundos multimercado, fundos imobiliários são menos de 1%. Então tem um caminho realmente tremendo, os números desse ano não mentem, acho que o Ricardo mencionou. Eu acho que o número é mais ou menos uns 100 bilhões de reais em fundo imobiliário, eu acho que é uns 400, 500 bi em ações de fundos, né? Fundo multimercado, que assim, na média eu acho que tem mais risco até, depende do fundo, claro, mas muitos têm muito mais risco que o fundo imobiliário. Sem dúvida. Eu acho que tem uns 2 tri. Então, assim, esse mundo de fundo imobiliário, ele veio para ficar e acho que a gente vai explorar um pouquinho depois, mas ele está longe de falar que está caro. Né? Os fundos subiram as cotas? Subiram, mas tem muito espaço para andar. Concordo. E quando a gente fala em fundo imobiliário, a gente tem uma gama imensa de classe de ativos, né? Então, poxa, a gente está falando de laje corporativa, está falando de shopping, está falando de recebível, a gente tem fundo de logística, fundo educacional, fundo de fundos. Como é que vocês olham isso em uma carteira? Como é que deve ser montada uma carteira de fundos imobiliários, na opinião de vocês? Eu acho que a diversificação ela é sempre bem-vinda em qualquer cenário, seja a diversificação dentro do fundo, seja a diversificação entre fundos. Onde é que eu quero chegar, né? Se você olhar para a indústria 5, 6, 7 anos atrás, você tinha uma indústria ainda em fase pré-operacional, início de operação, e você tinha uma série de fundos monoativos, focados no único ativo. Não estou dizendo que fundos monoativos são necessariamente ruins, mas naturalmente você fica concentrado no risco. Pode ser um risco bom, um risco médio, um risco ruim, você está concentrado num único risco. E isso não é bom. Você está concentrado, longe de pensar qualquer coisa, mas se acontece uma tragédia natural, você está com seu risco concentrado no único imóvel, no único locatário, e isso naturalmente gera uma concentração de risco para a carteira. No entanto que você tem fundos multiativos, 2, 3, 5, 10 shoppings. Pensa que um shopping tem 150 locatários na média, você tem 1.500 locatários num fundo. Se um sai, se 2 saem, se 10 saem, a sua vacância é baixinha. Se 10 deixam de pagar, a sua inadimplência é baixinha. Se você tem um único locatário e esse locatário deixa de pagar, você vai ficar com uma inadimplência igual a 100%. Então, independente do perfil do cliente, tem clientes que gostam mais de tijolo, tem clientes que gostam mais de papel. O tijolo naturalmente traz uma volatilidade um pouco maior, o papel ele é mais resiliente porque você tem uma previsibilidade maior do que esperar em termos de rendimento. Eu acho que independente do gosto do cliente, a diversificação ela é bem-vinda, seja dentro do fundo, com fundos multiativos, com bastante locatários, com risco pouco concentrado, e entre fundos e segmentos. Então, para aqueles vira e mexe nessas andanças por aí, a gente conversa com uma série de investidores e fala, poxa, mas por que vocês decidiram fazer um fundo para cada segmento e não um fundão que permita investir em tudo? Pura e simplesmente para o cliente, para o investidor ter a opção de entrar naquele business que ele gosta. Poxa, mas eu gosto de tudo. Legal. Bota lá 1/5, 1/6 em cada um pouquinho em shopping, um pouquinho em galpão, um pouquinho em laje, um pouquinho em papel, um pouco em fundo de fundos. O fundo de fundos tem uma trajetória importante, um papel importante nesse cenário. Eu acho que o Ricardo pode falar. Eles têm um fundo de fundos que é realmente top de linha da indústria, que é o gestor fazendo o trabalho pelo investidor, onde ele escolhe os fundos mais interessantes dentro dessa composição de multidiversidade e baixa concentração de risco, e o investidor já compra uma carteira por um único papel, por uma única cota,
comprando uma série de riscos diferentes, o que é ótimo também, eu vejo por esse lado. Eu compartilho, acho que complementando, né? E falando um pouco do FOF, né? Do fundo de fundos, que nós temos um fundo de fundos e a gente fica tentando toda semana montar a melhor carteira e a gente tem liquidez para entrar e sair, então todo dia a gente tem uma decisão para tomar. A primeira decisão é, eu quero estar exposto a tijolo ou eu quero estar exposto a recebíveis? Eu quero correr o risco de imóvel ou eu quero estar em renda fixa? Né? Entre o início do fundo até hoje, a gente já faz essa gestão há 4 anos, 5 anos, 4 anos. E aí o que a gente já fez? A gente já teve zero de recebível e já chegamos a ter 40% de recebível. Aquele momento de 2018, pré-eleição, já tinha tido uma recuperação nas cotas, a gente falou, putz, acho que é hora a gente queria estar mais conservador. No ano de 2019 a gente voltou a acelerar, voltou a ter mais de tijolo, mas sempre com a cabeça de diversificação. Então, já teve momentos onde a gente entendia que pelo baixo crescimento do Brasil, a gente queria ter uma exposição menor a shoppings. Shoppings, a gente entende que você está comprando um imóvel, mas uma boa parte da geração de renda dele vem de um Brasil melhor ou de um Brasil pior. Parte do aluguel que o investidor no final recebe é fruto das vendas daquele lojista no shopping, né? Então a gente já quis ter menos. Hoje a gente acha que é um momento para você ter uma exposição maior em shopping centers. Mas vai fazer só shoppings? Acho que não. Dentro de shopping, a posição que a gente mais gosta, essa informação é pública. Quem entrar em rbrasset.com.br/alpha, ALPHA, que é o nome do nosso FOF, vai ver lá. A maior posição de fundo de shoppings que a gente tem é o XP Malls, né? Para mim é um sonho imaginar que um investidor com aproximadamente R$100 pode comprar um pedacinho do shopping Cidade Jardim, do shopping Cidade São Paulo, que fica na Avenida Paulista, do Catarina Outlet, que é o melhor outlet de São Paulo aqui na Castelo Branco. Então acho que isso é uma diversificação espetacular. A nossa, como diversificação, que a RBR mais alocou até hoje, ainda é assim, e a gente é muito otimista com a subida dos preços de aluguel de escritórios classe A em São Paulo. Esse é o nosso maior investimento que a gente fez. Essa informação também é pública, está lá no relatório, a gente abre todas as posições que a gente investe. E eu acho que a gente está vivendo só o começo dessa subida de aluguel. Então, ter escritórios, ter shopping, ter galpões. Hoje, a nossa maior posição em galpões é o XP Logística. Faz parte da construção de um portfólio, né? Eu acho muito saudável que através das consultorias que os investidores recebem, eles mesmos vão escolhendo. Mas aí, já vendendo um pouquinho do peixe, eu acho que é legal também a pessoa delegar uma parte da sua carteira para um gestor profissional que faz isso 24 horas por dia. E aí acho que a gente pode abordar um pouquinho depois, assim, muito do que o Pedro está olhando ou do que o Ricardo está olhando, muitas vezes são ofertas restritas. São ofertas que só podem ser apresentadas para até 75 investidores e no máximo 50 comprar. Oferta restrita é a chamada oferta 476 no linguajar do mercado de capitais, que é como a CVM regula e denomina essas ofertas restritas. Então a gente investe em muita coisa que é pública e muita coisa que é privada. É um jeito do investidor ter essa diversificação e entrar em coisa que ele não entraria também só entrando lá na bolsa, né? Legal. E como que a gente, principalmente com esse cenário de alta também, tem muita pessoa que está buscando informação, né, para aprender sobre o fundo imobiliário, para investir, para fazer as próprias análises, né? E aonde que essas pessoas acham essa informação? Como analisar um fundo imobiliário antes de colocá-lo em carteira? Perfeito. Eu acho que felizmente a gente tem 2 bons exemplos do que tem sido feito na indústria em termos de transparência, né? Se você analisar a indústria de fundos imobiliários de novo, lá 5, 6, 7 anos atrás, 2012, 2013, e eu não vivi essa indústria, então eu falo muito mais pelo que eu ouço, pelo que eu leio, mas
informação que a gente tem é que era uma indústria caixa preta. As pessoas compravam cotas de fundos imobiliários sem saber o que estavam comprando por trás. No final do dia, o Ricardo usou um termo interessante no início. O fundo imobiliário não é uma classe, é um meio de investimento em imóveis. E as pessoas compravam uma cota de um fundo sem saber qual é o imóvel ou qual é o recebível que estava por trás dele. E de 2 anos e meio, 3 anos para cá, principalmente, você percebe claramente uma série de iniciativas visando profissionalizar essa indústria, principalmente no que diz respeito à transparência. Então hoje você pega gestoras renomadas como a RBR, a própria XP Asset, são gestoras que se preocupam muito em dar acesso à informação para o investidor. A gente tem uma área de RI em ambas as assets com bastante transparência, com bastante ferramenta, com bastante relatório, bastante informação. Naturalmente tem uma série sites dedicados, né? Sites dedicados. Para cada produto que a gente tem um site que você entra lá e tem todas as informações, relatório mensal, webcasts, né? Quer dizer, conferências periódicas que a gente faz. Eu vou contar o meu caso pessoal. Eu trabalhei a vida inteira na economia real. Eu trabalhei durante 10 anos na BR Malls. A BR Malls é uma grande empresa de shopping aqui no Brasil. Quando eu recebi o convite de vir para a XP Asset para montar alguns fundos imobiliários, eu falei, poxa, se eu fosse um investidor, na minha tomada de decisão de comprar uma ação, no caso, usando a referência de shopping, que é o business ao qual eu vivi durante boa parte da minha vida, entre comprar uma cota do XP Malls ou uma ação da BR Malls, eu tenho que ter o mesmo nível de informação. Eu tenho que tomar a decisão única e exclusivamente pela questão econômica, financeira, de achar que o investimento A ou B vai ser melhor. Mas o nível de informação tem que ser o mesmo, coisa que há 5 anos não existia. As empresas de capital aberto, uma BR Malls, uma Multiplan, uma Iguatemi, tem um nível de informação altíssimo, porque o mercado acionário, o mercado de ações já é muito mais regulado há muito mais tempo pelos próprios órgãos reguladores, então eles são obrigados a reportar uma série de informações trimestralmente e anualmente, e o mercado de FIIs vem se desenvolvendo e naturalmente hoje o que a gente procura fazer se você é investidor, você está na dúvida entre comprar uma ação ou comprar uma cota de um fundo, você tem que ter o mesmo nível de acesso à informação, o mesmo detalhamento, em termos de quais são os ativos que o fundo investe, quais são os indicadores operacionais que aqueles ativos estão realizando mensalmente, qual foi o resultado financeiro do fundo naquele mês, quais são as perspectivas dali para frente que você pode esperar. Então, o nível de informação tem que ser total e, no mínimo, igual ao que uma empresa de capital aberto hoje oferece aos cotistas e acionistas. E aí eu queria fazer uma analogia com o que você falou, Pedro, assim, sobre acesso à informação igual à empresa de capital aberto, né? E aí eu quero trazer um pouco da ideia de o investidor pessoa física hoje, ele ainda toma muito decisão de se entrar num fundo exclusivamente pelo dividendo. E eu acho que no mundo de ações, são pouquíssimos os investidores que falam eu vou comprar essa ação porque ela vai me dar 6% ao ano de dividendo. Tem uns que fazem, mas é raríssimo o caso. O que ele olha? Pô, essa empresa vai bem ou não? O lucro dela vai subir ou não? As pessoas que tocam essa empresa de capital aberto são boas ou não são boas? A perspectiva do setor é boa ou não é? E é isso que o gestor ou que o investidor tem que olhar ao escolher um fundo imobiliário. Seja de recebível, seja de papel ou de tijolo. Mas para dar o exemplo de tijolo, quer dizer, imagina que você tem um fundo imobiliário que tem uma certeza absoluta que ele vai pagar o aluguel de 8% ao ano nos próximos 3 anos. Por quê? Porque tem um contrato vigente com uma excelente empresa, vamos supor uma multinacional, né? Legal. E depois desses 3 anos? Esse preço por metro quadrado que ele paga hoje no aluguel é justo? Será que quando esse contrato vencer, essa empresa vai renovar esse contrato? Vai renovar pagando mais? Vai renovar pagando menos? Né? Então, essas análises são as análises que eu acho que através das consultorias, e a XP oferece muito material para o investidor, é que o investidor tem que ter. Eu faço a brincadeira o seguinte, ninguém em sã consciência escolhe um CDB só pela taxa que ele paga. Então, vamos supor aqui, eu falei, Tomás, eu tenho um CDB, é 200% do CDI. Eu acho que quase todos os investidores vão falar,
esse CDB não deve ter coisa. uma qualidade de risco muito boa, né? Porque um CDB de um banco de primeira linha paga muito menos, ou mesmo um CDB de um banco médio com garantia do FGC, ele está ali, eu não sei quanto é que está, 120 do CDI, né? 200 do CDI. A lógica é a mesma para imóvel. É a mesma lógica que a gente tem que buscar através das informações, que tem muita coisa hoje disponível, para tomar uma decisão. Quando o investidor vai comprar um imóvel dele, o imóvel dele, para ele morar, ele vai lá e ele vai entender qual que é o preço médio dos imóveis na região. Tá caro, tá barato, quanto que um amigo dele pagou, quanto que não pagou. É essa lógica de avaliação que eu acho que o investidor tem que ter ao ir comprar um fundo imobiliário, e não simplesmente o caráter especulativo ou o caráter daquela renda do mês a mês. Muitas vezes, olhando os 12 meses para trás, né, ele pega aquele ranking, né? Fundo multimercado não é diferente, né? Ele olha e fala, quem foi o melhor nos últimos 12 meses? Não é certeza que vai ser para frente. Então, eu acho que isso é muito importante de ser frisado, não olhar só o dividendo. E a gente na RBR fala muito de um negócio, isso não é fácil achar nos materiais, nas consultorias, mas eu acho que vale a pena dividir, que é o custo de reposição, né? Quanto custa produzir este prédio? Vamos dar um exemplo aqui. O FVBI é um prédio monoativo aqui na Faria Lima. Faria Lima 4440. A RBR é uma cotista muito importante desse fundo. Essa informação, quem entrar lá no relatório do Alfa vai ver, é nossa maior posição hoje. Produzir um prédio na Faria Lima hoje, eu acho que custa alguma coisa entre 25 e 30 mil reais o metro quadrado. É difícil até de saber porque não tem terreno na Faria Lima. Mas se tivesse, custaria hoje entre 25, vamos falar 25 mil reais o metro quadrado. Hoje esse fundo é negociado em bolsa a 28 mil reais o metro. Eu não acho que está caro. Um prédio AAA, a gente chama um prédio top na melhor localização de São Paulo, ele tem que valer mais do que custa produzir. Isso vale para um galpão, né? Um galpão em Guarulhos, um galpão em Cajamar, né? Um galpão nas melhores locais, ele tem que valer muito mais do que custa produzir. Shopping a mesma coisa, né? Então, pensar o preço por metro quadrado, o custo de reposição na RBR é um mantra. A gente conversa muito sobre isso também, né, Pedro? É como a gente dirige muito as avaliações e as aquisições que a gente faz. Legal. Teve uma pergunta que eu vi aqui para cima, não vou conseguir pegar o nome de quem mandou, mas falando sobre a relação preço sobre valor patrimonial dos fundos, né? Perguntando se uma relação de 1,2 é algo caro. Na opinião de vocês, como que vocês veem essa relação até para os fundos de tijolo, né? E como vocês olham se um fundo está caro ou está barato na bolsa para o investidor em geral entrar? Eu olho muito o custo de reposição, é o exemplo que eu dei, e há muito a tendência daquele setor, exemplo, escritórios em São Paulo, qual que é a tendência do preço de aluguel. O preço de aluguel em São Paulo eu acho que vai subir, na média, 50% nos próximos 3 anos. Então, as cotas tendem a se valorizar. Então, essa comparação com custo de reposição é importante. Eu, RBR, não olho muito preço por valor patrimonial. Por quê? Porque quem determina o valor patrimonial dos fundos de tijolo é um avaliador externo. Não é o Pedro, não é o Ricardo, é alguém contratado pelo administrador do fundo, não pelo gestor. O gestor não tem ingerência sobre isso. E esse laudista, esse avaliador, vai dar um laudo e falar, vale tanto. Então, o novo valor patrimonial do fundo é tanto. Vou dar outro exemplo. E aí, normalmente, o que esse avaliador faz? Ele fala, olha, esse prédio está gerando tanto de renda, esse tem um fluxo de caixa futuro, você desconta esse valor, que é o aluguel de hoje, né? E você chega num valor patrimonial. Nenhum avaliador que eu conheço vai falar que o aluguel do escritório em São Paulo vai subir 50% nos próximos anos. Então, o valor patrimonial ele sempre fica atrasado. Quando o mercado está subindo, ele está para trás. Aí vai parecer que o fundo está caro. E quando o mercado está caindo, ele também fica para trás. Ele demora para ajustar, porque ele está sempre olhando para trás, né? Então, eu acho que é uma referência interessante.
mas nunca possa ser tomada a decisão exclusivamente por ela. Um fundo que tem 1,2 vezes o valor patrimonial, para mim pode estar muito caro ou muito barato, entendeu? Então, e vale reforçar um ponto, os laudos são feitos anualmente, essa é a legislação vigente. Então, vamos parar para pensar num caso prático. No mínimo, né? No mínimo uma vez por ano. No mínimo, mas é o que normalmente pratica-se, né? Então, para pensar que a cota patrimonial tem um impacto grande, ela tem um impacto pequeno mensalmente, porque ela é ajustada por lucros acumulados, mas por cota esse impacto é baixo. Mas pensa que uma vez por ano ele tem um grande ajuste para cima ou para baixo decorrente desse laudista, que é um terceiro que faz a avaliação. Vamos olhar para o ano de 2019. A gente começou o ano com uma taxa de juros de 6,5% ao ano e deve encerrar o ano entre 5% e 4,5%. Vamos esperar a próxima reunião do Copom, mas entre 5% e 4,5%. Teve uma diferença de 150 a 200 pontos base entre a taxa de juros do início e do final do ano. Isso tem que impactar de alguma forma, bem relevante inclusive, a taxa de desconto, a qual você vai descontar o fluxo de caixa a valor presente, que vai ser a base do laudo e vai imputar um ajuste de preço para cima ou para baixo, nesse caso para cima dos valores dos imóveis. Então, de janeiro para cá, assumindo que o fundo tem um exercício fiscal de janeiro a dezembro, ele faz esse reajuste do valor patrimonial sempre em dezembro, 31/12, assumindo, isso não é uma regra, estou usando no meu exemplo. Se o fundo descolou, o valor a mercado descolou ao longo desse ano e você ainda não teve a reavaliação patrimonial, além de eu concordar com tudo que o Ricardo falou, vai descolar mesmo, porque você só vai ter a nova reavaliação em dezembro deste ano, em 31/12 deste ano. Então, você tem 11 meses de diferença que o mercado secundário já está precificando para cima, pelo corte de juros, pela recuperação do mercado, que o valor patrimonial ainda não aceitou. Então, não adianta olhar a foto estática. Se você olha um horizonte de 5 anos e historicamente tem um descolamento de 50%, apesar de não ser a única verdade que você tem que olhar, tem alguma coisa que tem que dar uma averiguada, mas num horizonte de tempo menor do que um ano, num desconto de 15%, 20%, 30%, eu acho absolutamente factível e normal dentro desse contexto. O valor patrimonial deveria levar em consideração, em parte, o custo de reposição também desses imóveis. Então, o Brasil cresce, taxa de juros cai, é natural que o preço dos terrenos comecem a subir, Então, isso também é outra forma de você, naturalmente, conceitualmente, o valor patrimonial tem que ir crescendo, Exemplo prático do FVBI que eu comentei, FVBI 11. Hoje, o valor patrimonial dele, eu acho que é por volta de R$26 mil o metro quadrado. Há um ano atrás era 16. Posso estar errando um pouquinho, mas, assim, o Brasil não mudou o suficiente para ter ido de 16 para 26, entendeu? Eu acho que, no fundo, são os avaliadores correndo atrás à medida que ele vê que também tem uma coisa muito distante do que é a realidade. Um prédio que custa 25 mil para fazer, não faz sentido ele ser avaliado a 16. O que acontece é que quando esse fundo nasceu, há 8, 7 anos atrás, o terreno, o custo de reposição não era 25, o custo de reposição era 14. Então ele foi sendo avaliado ali entre 16, 17, 18, 19, 20, depois caiu no meio da crise e tal, mas enfim, é uma referência, mas eu não acho que pode ser um fator exclusivo para a tomada de decisão. Legal. E, pessoal, aproveitar que estamos com 2 gestores aqui, fazer um quadro um pouco diferente. Eu queria perguntar para vocês qual que é o melhor imóvel, qual que é o melhor ativo que vocês já compraram na carteira e por que essa decisão foi legal, como que vocês conseguiram ter esse retorno, qual que foi a melhor decisão que vocês já encarteiraram dentro de um fundo? Eu acho que é difícil você escolher um único ativo. O ano de 2019 foi um ano muito intenso para a gente. Aliás, os anos de 2018 e 2019 foram muito intensos. A gente comprou algo perto de 50 imóveis ao longo desses 2 anos, então foi bastante aquisição em vários segmentos ao longo desse tempo, mas tem um ativo que eu gosto de chamar a atenção, que tem tudo a ver com tudo que foi falado aqui, que tem a ver com a qualidade, assim que a gente começou o XP Malls, o IPO do XP Malls foi em dezembro de 2017. E a gente fez na época um IPO de 250 milhões, 255 para ser mais exato. Comprou 3 ativos, dos quais um deles foi o Shopping Cidade de São Paulo, que foi até um ativo que o Ricardo mencionou há pouco, que fica na Avenida Paulista. E naquele momento, eu não vou me lembrar exatamente quais eram os juros no Brasil, mas devia ser alguma coisa perto de 7, 7,5% ao ano.
e a gente comprou esse imóvel a um cap rate. Cap rate é o que a gente chama de rentabilidade daquele imóvel em um ano, né? Então, se você está pagando 100 e ele vai te gerar R$5 naquele ano, o cap rate é de 5%. A gente comprou num cap rate de aproximadamente 6 a 6,5% na época e foi rotulado como um imóvel caro. De novo, se você olha o número frio, né, pura e simplesmente compara o 6, 6,5 com 7, 7,5 de juros, você tem um negócio livre de risco aqui a 7, 7,5. O negócio com risco aqui na Paulista, 6, 6,5 parece caro. E na época eu dizia que era um imóvel, tinha 3 anos de vida, na época na Paulista, no coração de São Paulo, com fluxo de pessoas tremendo na porta do shopping. Na época o shopping devia fazer alguma coisa perto de 40 milhões de resultado, esse ano ele já passou de 50, então ele andou mais de 25% em apenas 2 anos, menos de 2 anos na verdade, e hoje os juros estão aí em 5% e a gente tem lá uma participação num ativo emblemático em São Paulo, na Avenida Paulista. Então é um ativo que foi, eu estou citando ele dentre outros que me vieram à mente, porque foi um ativo importante. Para o momento inicial do fundo, a gente conseguiu mostrar para o mercado qual era a estratégia dos PMOs de comprar ativos diferenciados em capitais, idealmente em São Paulo, onde obviamente tem uma concentração natural de renda e de PIB, pelo menos para o consumo, para o varejo, e a gente acabou sendo muito feliz na aquisição. Depois vieram outras aquisições importantes, como Cidade Jardim, o Catarina Fashion Outlet, entre outros, mas a cidade de São Paulo ele teve uma importância relevante naquele momento da economia e principalmente do fundo, que foi um marco para o início do fundo. Eu vou dar 2 exemplos. Eu tenho um carinho muito grande pela história de um fundo chamado Terra. Ele é THRA11. A gente não é mais investidor desse fundo, mas a gente começou a estratégia de comprar imóveis através da Bolsa em 2015. Como é que começou isso? A gente ficava tentando achar, era o 2º ano de vida da gestora, até então a gente ficava procurando oportunidades fora da Bolsa. O Brasil iniciando uma recessão muito forte, e aí uma característica típica da diferença do mercado de capitais, do fundo imobiliário, que tem liquidez versus o mundo dos patrimonialistas, quem tem imóvel e que não vende por qualquer preço, até aluga por qualquer preço, mas não vende, né? O patrimonialista dificilmente perde dinheiro, não sei se vocês já notaram, ele fala, não, eu nunca perdi dinheiro em imóvel, né? Ele alugou por 100, alugou por 50, o imóvel dele sempre vale dali da que ele pagou para cima. Então a gente foi tentar comprar um prédio ali na Avenida Berrini, e esse prédio a gente viu, negociou um prédio que tinha um custo de reposição na casa dos R$15 mil o metro, um prédio AAA. Esse prédio hoje até está dentro do portfólio de um fundo imobiliário que é o HGRE, HGRE 11, o fundo de lajes do Credit Suisse, um prédio chamado Berrini One. A gente foi tentar comprar alguns andares lá a R$12 mil o metro. Falei, isso aqui não tem como perder dinheiro. E ao mesmo tempo, a gente estudando, procurando oportunidades, a gente olhou para o lado, vizinho, grudado a esse prédio, tem um prédio que é o Terra, que foi feito muito parecido com esse prédio aqui onde a gente está gravando, que é um prédio feito pela Cirela, um belíssimo prédio, que metade desse prédio foi vendido via um fundo imobiliário listado em bolsa. Um fundo imobiliário que foi dado renda garantida durante a construção, que é um negócio, um modelo que dificilmente vai se repetir. Quando ficou pronto, aquela renda garantida acabou e veio uma enorme vacância. O aluguel esperado não veio, o prédio ficou vazio e as cotas do fundo despencaram. Quer dizer, aquele cara que gosta de imóvel, ele não vende o imóvel dele quando fica vago por qualquer preço. Ele pode até alugar, respirar fundo e esperar. Mas o dono do fundo imobiliário, o cotista do fundo, ele falou, pelo amor de Deus, eu não quero ficar sem renda, vamos vender. Nós compramos a cota desse fundo a R$7 mil o metro quadrado. Hoje, isso era mais ou menos R$60 a cota. Essa cota hoje está 140, mais ou menos. A gente vendeu porque a gente trocou a nossa posição de Terra por FVBI. Chegou um determinado momento onde a gente falou o seguinte, eu não quero estar na Berrini, o Brasil vai começar a melhorar, eu prefiro estar na Faria Lima. E aí a gente começou a comprar bastante do FVBI, que é um outro fundo que a gente tem muito carinho, comprou uma cota na média ali na casa dos R$100, hoje a cota está R$140. Então esse é um exemplo que
que a gente tem muito carinho, faz parte da história da RBR do mundo de tijolo. E no mundo de papel, era o meio da crise de CRI, né? A gente recebeu uma ligação de um proprietário de um imóvel super bem localizado no Rio de Janeiro, um patrimonialista, e ele estava sem dinheiro, tinha que terminar a obra, e mais ele tinha já um inquilino, que era uma multinacional, que queria ir para o prédio dele, só que o mercado estava muito fraco, e aí o inquilino falava o seguinte: eu vou para o teu prédio, mas você me paga tudo, toda a mudança, deixa o prédio do jeito que eu quero, eu só vou desplugar de onde eu estou e vou para aí. Aí ele falou: beleza, eu faço isso. E aí ele correu atrás de dinheiro. O que é um CRI? O CRI é simples, a gente emprestou o dinheiro para esse proprietário do imóvel, ele bancou a reforma final que precisava para trazer o inquilino, e o que a gente teve como garantia? O prédio inteiro, mais todos os aluguéis dessa multinacional. Isso tudo empacotado como um CRI, num retorno de inflação mais 11,25%. Então é um negócio que é difícil de replicar, era um momento de Brasil, era outro momento, mas também foi um dos melhores, eu acho, investimentos em CRI que a gente fez, de risco-retorno, assim. Legal. Pessoal, temos mais uns 5, 6 minutos aqui. Acho que consideração que vocês passariam para quem está assistindo a gente sobre qual mensagem do por que investir em fundos imobiliários? Posso começar aqui? Cara, eu sou assim, fã desse instrumento. Eu dou muito valor para a possibilidade de você não concentrar os seus investimentos imobiliários. A quantidade de gente que eu já vi fazendo um investimento teoricamente conservador em imóvel, aí veio uma crise, esse imóvel ficou vago e o que é para ser um negócio positivo que gera renda passa a ser um detrator de patrimônio. A pessoa passa a ter custo com o imóvel. É o IPTU, é o condomínio, e isso, o que é para fazer o investidor deitar a cabeça no travesseiro tranquilo, acabou virando um problema. Isso chega a quebrar pessoas, né? Então, eu acho que o fundo imobiliário te dá a possibilidade de ter um pedacinho do melhor shopping, de um dos melhores shoppings de São Paulo, de um dos melhores prédios comerciais de São Paulo, que é a principal cidade da América Latina. Com R$1.000 você monta uma carteira e diversifica, né? Então, e com liquidez, você aperta um botão, você vende. E para melhorar ainda, você tem isenção de imposto no seu rendimento mensal, coisa que na pessoa física ou na jurídica você não tem. Então, eu acho que é um instrumento imbatível, que veio para ficar. Eu acho que é uma super forma de previdência, assim como a gente vê os fundos imobiliários, eles têm que compor essa carteira de previdência das pessoas, e a gente vai tentar, na RBR, oferecer boas oportunidades de investimento para vocês poderem diversificar. A gente se sente muito, falando um pouquinho aqui de transparência, a gente se sente muito, não é só... A gente se sente na obrigação de mostrar para vocês o que a gente está fazendo, mostrar aonde o dinheiro de vocês está indo, com transparência. Às vezes vão ter momentos que as coisas não vão tão bem, a gente pelo menos vai ter já demonstrado isso com muita transparência. Então, acho que é isso. Acho que esse era o recado de fundo imobiliário que eu queria dar. Eu acho que do ponto de vista econômico, concordo com o Ricardo, para aqueles que gostam de imóvel, e vejam, não é todo mundo que gosta de imóvel, a gente respeita, mas para aqueles que gostam de imóvel é quase que imbatível você comparar fundo imobiliário com imóvel diretamente, em vários aspectos: liquidez, transparência, diversificação, gestão profissional. O yield médio, tem um estudo que a gente fez já tem algum tempo, não está 100% atualizado, mas o yield médio de você ter um imóvel diretamente, seja uma laje, uma sala comercial, seja um apartamento, era de 0,35, 0,38 ao mês, enquanto que na realidade um fundo imobiliário hoje paga 0,50, 0,55 isento, coisa que se você investir diretamente você não vai ter. Então, sob a ótica financeira, econômica, não há discussão. Acho que do ponto de vista intangível, não tão econômico, mas qualitativo, também é muito legal, porque
você tangibiliza algo que está no seu dia a dia, né? A gente falou, é o shopping que você frequenta, o que você já foi, é o prédio que você já foi numa reunião, ou que você trabalha, é o hotel que você já se hospedou. Então, de fato, você está no seu dia a dia, está no dia a dia das pessoas. Hoje a indústria de fundos imobiliários está muito transparente no sentido de permitir o investidor fazer as análises que ele tem. Não é, obviamente, uma análise pura e simples, não tem bastante complexidade por trás disso, mas cada vez mais você vê casas de análise, research, ajudando as empresas a entenderem mais. Hoje em dia, os bons fundos têm todos eles lâminas mensais, tem bastante informação nas lâminas, tem bastante transparência, então estudem, leiam, analisem. Eu acho que hoje o mercado está desenvolvendo de forma rápida e tudo em prol do investidor final, seja em termos econômicos, seja em termos subjetivos, transparência, acesso à informação. Então, sou super otimista também, é um mercado que eu conheci há pouco, há 3 anos, e de lá para cá virou uma grande paixão também. Eu hoje posso falar que pessoalmente boa parte da minha carteira está em fundos imobiliários, e eu acho que as perspectivas para os próximos anos são super positivas. Legal. Pessoal, queria agradecer a presença de todo mundo, a audiência de vocês aqui na Super Live. Estamos chegando no final, mas fiquem ligados que já temos aqui o João Braga com a Luciana Seabra para falar de fundo de ações. Tá? Mais uma vez, queria agradecer demais a presença aqui do Pedro Carrasco, do Ricardo Almendra. Espero que seja a primeira de muitas, né? E contamos com vocês também. Fiquem ligados que já tem mais.